Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 152 de E o Resto é História, com a parelha de radialistas composta por Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos regressar à Segunda Guerra Mundial e àquilo que se passou em junho de 1942, 8 décadas atrás. Em 1942, a Segunda Guerra estava no seu auge, não só em território europeu, mas também no Pacífico, após os Estados Unidos terem declarado guerra ao Japão na sequência do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. E após esse primeiro ataque surpresa, o poderio naval americano ficou muito abalado na região e os japoneses apostaram tudo num golpe final e fatal para a Marinha dos Estados Unidos, procurando destruir os seus porta-aviões e obter o controle total das águas e dos céus do Oceano Pacífico. E foi por isso que entre 4 e 7 de junho de 1942, portanto faz agora 80 anos, ocorreu bem no coração do Pacífico Norte, a meio caminho entre Tóquio e São Francisco, e daí este nome de Midway, o maior confronto naval da Segunda Guerra Mundial, e o momento em que, para muitos historiadores, o Japão verdadeiramente perdeu a guerra, ainda que a rendição só tenha acontecido 3 anos depois. Nesse embate, nos arredores do atol de Midway, portanto um atol composto por 2 pequenas ilhas de apenas 6 km quadrados, mas de uma enorme importância estratégica, os japoneses perderam todos os 4 porta-aviões envolvidos na batalha, cerca de 250 aviões e mais de 3.000 homens. Os americanos perderam um porta-aviões, 150 aviões e cerca de 300 homens, portanto 10 vezes menos. A enorme diferença de perdas ditou um desequilíbrio nos mares do Pacífico de que o Japão nunca mais recuperou. Rui, podes falar-nos da importância da Batalha de Midway na Segunda Guerra e explicar-nos como é que os americanos conseguiram obter uma vitória tão esmagadora? Nós estamos em junho de 1942, 80 anos, e passaram 6 meses desde o ataque de Pearl Harbor, e em Pearl Harbor o comando japonês, isto é, o almirante Yamamoto, que era a suprema autoridade militar do Japão nesta altura, o objetivo em Pearl Harbor era destruir a armada dos Estados Unidos, que estava no porto de Pearl Harbor. E eles conseguiram danificar muitos dos barcos americanos, mas havia um tipo de barcos que não estava em Pearl Harbor no ataque quando o Japão atacou em dezembro de 1941. E esse era a força de porta-aviões, de grandes porta-aviões dos Estados Unidos, sobretudo os 4 grandes porta-aviões que os Estados Unidos tinham operacionais no Pacífico nessa ocasião. Ora bem, era já muito claro, mesmo antes da guerra se ter desenvolvido, que a guerra no Pacífico ia ser uma guerra aeronaval, isto é, que não ia ser pura e simples, ia ser primeiro uma guerra marítima, entre ilhas, entre esquadras, ia ser uma guerra aeronaval, isto é, não ia ser uma guerra de confronto direto entre esquadras, como ainda tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, em que os barcos se atingiam através da artilharia que tinham instalada nos próprios barcos. Não. Ia ser uma guerra em que as esquadras iam combater, não diretamente, nem se avistando, mas através dos aviões que tivessem. Isso, e os porta-aviões aí eram absolutamente essenciais. Os porta-aviões davam a possibilidade a cada um dos lados de projetar o seu poder, que no caso do Pacífico, que mais nenhum outro meio dava. Por exemplo, tinha sido, já depois de Pearl Harbor, a partir dos porta-aviões americanos, que tinha sido lançado um ataque aéreo contra o Japão, contra Tóquio. É um ataque simbólico. Mas muito traumatizante e muito impactante. Foi só os Estados Unidos a mostrar que não estavam fora de jogo. Quer dizer, e isso lembrou ainda mais ao comando japonês a importância de eliminar a esquadra de porta-aviões americanos. Isto é, atraí-los, portanto, para uma batalha onde os pudessem aniquilar. Verdadeiramente, já tinha acontecido uma batalha antes, um mês antes de Midway. Tinha acontecido no Mar do Coral, que é um mar entre a Austrália e a Nova Guiné, portanto no Pacífico Sul. Aí tinha havido um primeiro contacto, combate entre a esquadra americana e a esquadra japonesa, mais um combate aeronaval, portanto tinha sido através da aviação, e os japoneses tinham perdido um dos seus porta-aviões.
e tinham ficado com outros 2 porta-aviões, grandes porta-aviões danificados, mas tinham ficado convencidos, e isto no desenrolar da batalha não se percebeu bem para eles, tinham ficado convencidos que tinham destruído os 2 porta-aviões americanos que estavam nessa batalha. De facto, só tinham destruído um, tinham danificado o outro. E esse outro que tinha sido danificado, os americanos tinham conseguido recuperar. Mas os japoneses, não sabendo isto, obviamente, julgavam que os americanos tinham 2 porta-aviões operacionais. E, portanto, eram esses 2 porta-aviões, digamos, que eles estavam interessados em destruir. Eles tinham 4 grandes porta-aviões. O Japão tinha 4 grandes porta-aviões operacionais, portanto julgava que atraindo, era 4-2, destruía os outros 2 porta-aviões para os dois outros porta-aviões americanos. Midway é escolhido porque, em grande medida, é algo onde eles sabem, onde o Japão sabe que pode atrair a Marinha Americana, isto é, que virá defender o atol, porque tem medo teria medo que o Japão ocupasse esse atol, e, por outro lado, está fora do alcance da aviação americana que está baseada no Havaí. E, portanto, vai ser uma batalha aeronaval em que só a aviação dos porta-aviões é que vai combater. Certo. E, portanto, o Japão pensa que tem vantagem aí, uma vez que tem mais porta-aviões. Havia uma pista de aviação em Midway, mas não era muito significativa. E não dava para estacionar uma grande força aérea. Quer dizer, é uma pequena pista. Aliás, há fotografias, praticamente o atol, o tamanho da pista. Quer dizer, não dá para ter lá dezenas ou centenas de aviões. Dá para os aviões aterrarem, serem reabastecidos. Portanto, é importante por causa disso, obviamente. Certo. E para reconhecimento. Portanto, é uma espécie de um pequeno porta-aviões que está ali, mas não é mais do que... Não era mais do... Não tinha capacidade para fazer diferença. Temos de repetir um bocadinho o que já dissemos aqui em dezembro a propósito de Pearl Harbor, que é nós, quando olhamos para a guerra entre o Japão e os Estados Unidos, ficamos logo impressionados pelos recursos dos Estados Unidos contra os recursos do Japão. E, portanto, a guerra parece louca do ponto de vista do Japão. Mas o Japão está a fazer uma guerra calculada, isto é, sabe, não tem ilusões sobre o poder americano, não tem ilusões sobre a capacidade que os Estados Unidos vão ter de construir porta-aviões para substituir aqueles que eles possam eliminar. Agora, aquilo que eles esperam é, tal como esperavam em Pearl Harbor, é infligir aos Estados Unidos perdas momentâneas que os deixem sem capacidade durante pelo menos 6 meses, 1 ano, de atuar no Pacífico, e durante esse tempo, digamos que perante até a desmoralização da derrota, concederem ao Japão termos de paz em que o Japão possa estar interessado. E lembramos o que é que o Japão quer. O Japão quer aliviar a pressão americana, a pressão que os Estados Unidos estavam a fazer sobre o Japão em 1940, 41, para o Japão retirar da China. O Japão está num projeto de conquista da China. Os Estados Unidos não querem deixar o Japão conquistar a China, assim como não estão interessados em que a Alemanha conquiste a Europa. Mas é isso que o Japão está a fazer e, portanto, o Japão quer que os Estados Unidos reconheçam uma zona de influência ao Japão na China, e por outro lado quer ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade da guerra na Europa, que tinha começado em 1939, a França tinha sido derrotada, a Inglaterra estava em dificuldades, e acontece que estas eram 2 das principais potências europeias na Ásia, e o Japão está a tentar ocupar as colónias dessas potências na Ásia. Portanto, tem o plano de ocupar a Indochina, que já tinha ocupado o Vietnã, que já tinha ocupado em 1940, e tem planos para ir até à Índia Britânica e as Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia. E isto, aliás, é a vantagem da proximidade. Isto, aliás, é o que o Japão fez nestes 6 meses que seguem a Pearl Harbor. O que é que eles fazem? Conquistam Hong Kong, uma colónia britânica, conquistam Singapura, que era uma das grandes bases
militares britânicas também na Ásia, conquistam a Malásia, conquistam a Birmânia, que é uma parte do Império Britânico no subcontinente indiano, depois conquistam as Filipinas, que nessa altura eram administradas pelos Estados Unidos, e finalmente as Índias Orientais Holandesas, isto é, a atual Indonésia. Portanto, eles estão a ameaçar quer a Índia Britânica, o resto da Índia Britânica, quer a própria Austrália. Portanto, a partir da Indonésia poderem atacar a Austrália. Isto é, tal como a Alemanha na Europa, o que o Japão está a fazer é conquistar espaço vital, é tornar-se uma espécie de um país do tamanho dos Estados Unidos e, portanto, com os recursos e o espaço suficientes para desafiar o poder americano. Portanto, há aquela ideia nos anos 30, quer na Europa, quer no Japão, de que os Estados Unidos virão a dominar o mundo e que a única possibilidade de desafiar o poder americano é a Alemanha, no caso da Europa, o Japão na Ásia, adquirirem um espaço suficiente equivalente ao dos Estados Unidos. Um espaço vital. Exatamente, um espaço vital com recursos, com população para enfrentar os Estados Unidos e, portanto, de outra maneira eles têm a ideia que vão ficar submetidos no mundo americano. Isto é difícil imaginar isso hoje em dia, não é? Mas, de facto, na altura, os Estados Unidos também ainda não eram o que são hoje e o que vieram a ser depois da Segunda Guerra Mundial. Mas era claro que já ia ser. Queriam ser até porque, enfim, financeiramente, etc., já se percebia que ia ser. Os Estados Unidos não tinham as bases todas no resto do mundo que têm hoje, etc., nem o poder militar ativo que hoje também mantêm. Portanto, eles mantêm um poder militar relativamente reduzido. Aliás, percebe-se logo no início, o Japão tem 8 grandes porta-aviões, os Estados Unidos só têm 4, quer dizer, quando começa a guerra. Portanto, os Estados Unidos começam a guerra mais ou menos não tão militarizados como o Japão ou como a Alemanha. Portanto, mas em resumo, para voltar a Midway, o Japão quer atrair a esquadra americana com os seus porta-aviões para um local onde a esquadra japonesa está em superioridade e, portanto, destruir o resto, o que faltou da esquadra americana. Portanto, este era o plano do almirante Yamamoto. O que é que correu mal? Bem, correram mal 3 coisas. A primeira coisa, e das mais graves, é que o Japão não sabia que os Estados Unidos tinham conseguido quebrar as cifras das suas transmissões militares. Portanto, os Estados Unidos estavam a par do plano japonês, estavam a par da ordem de batalhas, sabiam que forças é que os japoneses iam colocar, etc. Portanto, tinham obtido essa informação toda, tinham quebrado a cifra. Aliás, isto é uma das grandes vantagens que os aliados têm na Segunda Guerra Mundial, quer em relação ao Japão, no caso dos Estados Unidos, quer em relação à Alemanha, no caso da Inglaterra. Tanto a Inglaterra, em relação à Alemanha, como aos Estados Unidos, em relação ao Japão, conseguem, através da guerra de informações, quebrar, violar as cifras, portanto, as mensagens cifradas dos adversários e, portanto, durante toda a guerra estão a ler o que o outro está a pensar. É uma enorme vantagem. Sabem quando é que os outros vão atacar, etc. No caso do Japão, no caso do ataque a Midway, curiosamente, os japoneses nas suas mensagens utilizavam um código, não diziam o nome, era AF, quer dizer, o alvo. E os americanos perceberam que devia ser Midway, mas não tinham a certeza. E então emitiram uma mensagem eles próprios, em sinal aberto, a dizer que as instalações de purificação de água em Midway estavam avariadas. Isto não era verdade, mas era só para... E imediatamente viram nas mensagens cifradas japonesas a dizer em AF, portanto no alvo, as instalações de purificação de água estão avariadas. Portanto, ficaram com a certeza absoluta que era mesmo Midway que estava em causa. Agora, isto não quer dizer que os Estados Unidos... que foram para a batalha com os seus 3 porta-aviões operacionais, sabendo... Portanto, deles a ser arranjado enquanto andava, não é? Sim, o Yorktown, que tinha estado na batalha do Mar do Coral e que os japoneses tinham julgado que tinham afundado, não tinham afundado, tinha estado a ser reparado e veio para Midway com os técnicos ainda a reparar o porta-aviões. Portanto, mas isso não quer dizer que para esta batalha o Japão não estivesse em superioridade, isto é, ainda tinha 4 porta-aviões, e, portanto, os americanos sabiam para onde iam, mas tinham de ir, quer dizer, tiveram de ir à mesma. Portanto, não bastou ter as informações. Há uma segunda coisa que corre mal,
uma segunda coisa que corre mal e que determina um bocadinho a batalha, que é a própria estratégia japonesa. Portanto, os japoneses não sabem, obviamente, que os americanos estão a par dos seus planos e estão a tentar atrair os americanos para aquilo que eles julgam que é uma armadilha. E a armadilha, portanto, consistia em eles fazerem crer aos americanos que a força que tinham enviado para Midway era muito mais pequena do que realmente era. E para conseguirem obter esse efeito, dispersaram a esquadra que enviaram, dispersaram-na de maneira a os americanos, no caso de avistarem, não perceberem a dimensão que era. Ora bem, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que os grupos de combate nos quais a esquadra estava formada, e um dos grupos de combate era o dos 4 porta-aviões, deixou de ter o apoio que precisava dos outros grupos de combate porque estavam demasiado distantes. O apoio, sobretudo, em termos de antiaéreas, isto é, defesas antiaéreas. Portanto, os outros barcos que deviam dar esse apoio aos porta-aviões, ou que podiam ter reforçado o apoio aos porta-aviões americanos, estavam demasiado afastados durante a Batalha de Midway para os apoiarem. Isso é importante durante a própria batalha. Portanto, as esquadras acabam por se encontrar umas às outras. 4 porta-aviões japoneses com 248 aviões, 3 porta-aviões americanos com mais ou menos o mesmo número de aviões, uma vez que os porta-aviões americanos tinham mais capacidade, tinham mais aviões. Portanto, às 4 da manhã, começa mais ou menos por volta das 4 da manhã, as esquadras japonesas lançam um ataque aéreo contra o atol. Das quais temos imagens? Das quais há imagens, porque o John Ford, um dos grandes realizadores, estava em Midway e filmou e foi ferido, aliás, em Midway. Quer dizer, e essas imagens foram mais tarde usadas tanto no documentário como no filme chamado Midway. Midway, exatamente. Isto às 4. Às 5h30 da manhã é ver os aviões americanos detectam a esquadra japonesa. Veem onde é que está a esquadra japonesa, e às 7 atacam. Este ataque das 7 da manhã, enfim, o ataque sai dos porta-aviões às 7 da manhã, só chega lá por volta das 8h30, aquilo é uma hora. Isto é uma batalha aérea sob o Pacífico. Certo. Isto é sob enormes distâncias. Aliás, isto era uma coisa terrível, um avião que se avariasse ou que caía literalmente no Pacífico, e os pilotos ficavam lá no meio do mar, mais ou menos perdidos. Portanto, é uma vastidão enorme. E aconteceu. E aqui é a terceira coisa que corre mal. Quando os porta-aviões japoneses, depois do primeiro ataque contra Midway, e depois de se terem defendido da primeira vaga de ataque dos aviões americanos, os porta-aviões japoneses começam a rearmar os seus aviões, a reabastecê-los e a rearmá-los para um novo ataque. Isto é, para lançarem um novo ataque. Aí já estão eles a planear contra os porta-aviões americanos. E isto é por volta das 10 horas, portanto, eles estão, os 3 dos porta-aviões têm todos os aviões, enfim, os aviões para o ataque, todos em cima, nas superfícies, nas pistas de aviação, a serem reabastecidos e a serem armados. Portanto, eles são barcos que neste momento têm por cima bombas e combustível. Quer dizer, é isso. E é precisamente nesse momento. Portanto, isto é o terceiro azar dos japoneses. E uma grande sorte americana. Que uma força de aviões americanos que tinha sido também lançada, mas que não tinha, enfim, tinha-se perdido e não tinha descoberto onde é que estavam os aviões, os porta-aviões americanos. Tem a sorte de os encontrar. Tem a sorte de os encontrar. Eles estão no limite do combustível, portanto, até a prudência mandava-os regressar, mas eles percebem que devem atacar, isto é, que devem atacar, que devem aproveitar a oportunidade. E é isso que fazem. Portanto, eles atacam e causam em 3 dos porta-aviões imediatamente explosões enormes, quer dizer, porque eles conseguem atingir os porta-aviões e ao atingi-los fazem deflagrar as bombas, o combustível, tudo aquilo que estava a bordo dos porta-aviões e que estava exposto, digamos, que estava exposto naquela altura. Portanto, há três porta-aviões japoneses que ficam fora de combate a meio da manhã da batalha. Ainda há um outro porta-aviões japonês
que está operacional e que lança ainda um contra-ataque contra aquele porta-aviões americano que estava a ser reparado enquanto ia para lá, que era o Yorktown, que tinha sobrevivido à Batalha do Coral. Não consegue sobreviver a esta batalha, mas curiosamente é atingido uma primeira vez, os japoneses julgam que o afundaram, voltam uma segunda vez, aí atingem-no outra vez. Mas pensam que é outro. E então pensam que é outro. Isto é, julgam, a determinada altura julgam que já afundou. Quer dizer, portanto, o Yorktown contou para aí 3 ou 4 vezes como porta-aviões afundados e nunca conseguiram. Enfim, só à última é que o conseguiram. Afundar. Mas, entretanto, os aviões americanos, os outros 2 porta-aviões, conseguem atacar este último porta-aviões japonês. Conseguem afundá-lo e então tem esta cena que é o almirante japonês, o almirante Yamaguchi, que é o comandante do porta-aviões, quando percebe que o porta-aviões se vai afundar, manda a tripulação sair do porta-aviões, evacuar, e ele fica sozinho no porta-aviões para se afundar com o barco. E, portanto, a tripulação fica a vê-lo, ele sozinho na ponta do comando, para se afundar com o barco. Portanto, é a última imagem da Marinha Imperial Japonesa. O comandante vai para o fundo com o barco. Portanto, isto é o resultado da batalha. Quer dizer, os Estados Unidos ficam com 2 grandes porta-aviões operacionais e o Japão, que ainda tem 2 grandes porta-aviões operacionais, ou não operacionais, que não estavam operacionais, não tem nenhum a partir do dia 5 de junho de 1942. Além disso, nos 4 porta-aviões que foram afundados, o Japão perdeu os 248 aviões e, sobretudo, as tripulações desses aviões. Certo. Isto é, todas as tripulações. E estes pilotos eram pilotos muito difíceis de, esse é o ponto. De treinar, e, portanto, o Japão perde ali umas centenas de homens que vão fazer falta no resto da guerra, que vão ter dificuldade em substituir. O grande drama no que a aviação diz respeito na Segunda Guerra Mundial é mesmo a perda dos pilotos, não é a perda dos aviões, que conseguiam facilmente ser recuperados. Sim, mas era mesmo a perda dos havia pilotos. Países que tinham, e o próprio Japão tinha capacidade de produzir os aviões. É a perda de piloto, porque o piloto é um combatente, ao contrário do combatente de infantaria normal, altamente especializado. E, sobretudo, tem um piloto para operar em porta-aviões, isto é, no mar, quer dizer, portanto, enfim, os melhores treinava, pilotos desapareceram todos ali. E eles perderam ali alguns, ou uma grande parte dos melhores pilotos que tinham. Portanto, o resultado da batalha é que o comando japonês está na situação em que queria ter colocado os americanos. Isto é, à defesa, sem capacidade de ataque. Aliás, os Estados Unidos, em agosto, depois passam para o ataque. Mas além do Japão, há um outro grande derrotado nesta Batalha de Midway. E esse derrotado é Hitler. Em dezembro de 1941, Hitler tinha declarado guerra aos Estados Unidos e o seu cálculo era que o Japão ia ocupar os Estados Unidos nos anos seguintes, impedindo os Estados Unidos de se concentrarem na guerra na Europa. Quando tu dizes ocupar os Estados Unidos, não é ocupar o país. Não, ocupar no sentido de entretê-lo, no sentido de dar-lhe trabalho. Dar-lhe trabalho, exato. Ocupar nesse sentido, exatamente. Ora bem, o governo americano tinha concordado com a estratégia de Churchill, em Inglaterra, de que era prioritário derrotar a Alemanha. Portanto, a Alemanha era a primeira prioridade, não era o Japão. Agora, se o Japão, por acaso, tivesse conseguido vencer em Midway, é muito provável que a pressão japonesa no Pacífico tivesse mesmo distraído os Estados Unidos da guerra na Europa. Isto é, que os Estados Unidos tivessem preciso se concentrar no Pacífico, como não fizeram a partir de 1942 e até cerca de 1944. Porque os Estados Unidos, depois de junho de 1942, vão de facto concentrar-se, investir muito na Europa. Em novembro vão desembarcar no Norte da África, que é o seu primeiro movimento em direção à Europa, porque a partir do Norte da África, depois em 1943, vão atacar a Itália, portanto, um investimento grande na Europa. Vão também fazer uma campanha de bombardeamento aéreo contra a Alemanha, a partir da Inglaterra. Ora bem, tudo isto é feito pelos Estados Unidos com a noção de que no Pacífico tem uma situação
séria, porque o Japão ocupou todas aquelas áreas, ainda está capaz militarmente, mas não tem aquela pressão enorme com que estavam em junho de 1942, quando julgavam que o Japão iria ocupar Midway e daí podia ter ocupado o Havaí e o Alasca e ter ficado mesmo próximo dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos só vão retomar as grandes operações no Pacífico 2 anos depois, com a Batalha do Mar das Filipinas, de junho de 1944, e na Batalha do Mar das Filipinas vale a pena descrever as forças. Os Estados Unidos aparecem na Batalha do Mar das Filipinas, portanto, junho de 1944, os Estados Unidos aparecem com 7 porta-aviões grandes e 8 porta-aviões ligeiros. E os japoneses têm 3 grandes porta-aviões e 6 ligeiros. Portanto, reparem como a mudança da relação de forças em termos de grandes porta-aviões. Isto é, de 4-3 a favor do Japão e Midway, para uma relação de 7-3 a favor dos Estados Unidos nas Filipinas em 1944. No intervalo de 2 anos, não é? No intervalo de 2 anos, a diferença. Aliás, entre o fim de 1942 e o verão de 1945, os Estados Unidos vão colocar ao serviço 24 grandes porta-aviões. Que impressionante. E o Japão 3. Portanto, já estão a ver. Isto é, a força de combate dos Estados Unidos, a principal força de combate de porta-aviões dos Estados Unidos em janeiro de 1945, é a força de combate 58, número 58, tem 18 grandes porta-aviões. Tem 18 grandes porta-aviões. Quer dizer, isto é, aliás, é calculado que tem maior poder de fogo que todas as armadas juntas do resto do mundo. Quer dizer, portanto, isto é o poder com que, de repente, o Japão, a partir de 1944, tem de enfrentar. A última oportunidade para o Japão, de facto, ter conseguido, digamos que, impedir que isto fosse colocado tão cedo na balança da guerra, foi mesmo em Midway, em junho de 1942. Se aquilo tivesse resultado, talvez tivessem criado uma situação em que ou tivessem complicado muito a vida aos Estados Unidos, no sentido de terem colocado a guerra muito próximo dos Estados Unidos e os Estados Unidos terem de reagir com mais mais rapidamente do que lhes convinha, ou então mesmo os Estados Unidos terem de aceitar alguma forma de negociação com o Japão. Mas perderam-no ali em junho de 1942, em parte porque havia coisas que os Estados Unidos já tinham a seu favor, como a questão das informações, mas em parte também por sorte. Quer dizer, isto é sorte e coragem daqueles pilotos que às 10 horas daquele dia 4 de junho, em vez de voltarem para os seus porta-aviões, porque já estavam a ficar sem combustível e corriam o risco de cair no mar, decidiram atacar os porta-aviões japoneses, percebendo que tinham ali uma oportunidade. E quando estamos a falar destes pilotos, estamos a falar de gente com 20 e poucos anos, quer dizer, que era a maior parte da gente que estava a combater aqui. E fizeram a diferença naquela altura. Aliás, isso é reconhecido pelo almirante Nimitz, que era o comandante das forças navais americanas no Pacífico, a dizer, aqueles rapazes foram eles que decidiram a guerra. Muito bem. Bom, eu proponho que nós continuemos na Segunda Guerra Mundial, mas agora vamos para a Europa. Aqui há 20 programas, mais precisamente no programa 132, do dia 19 de janeiro deste ano, nós falámos da Conferência de Wannsee, que foi realizada nos arredores de Berlim em 1942 e que é até hoje a prova mais sólida que existe do planeamento da solução final e da construção da rede de campos de extermínio na Polónia, onde morreram milhões de judeus. Ora, nesse programa nós referimos que a Conferência de Wannsee foi organizada e liderada por Reinhard Heydrich, a quem então chamamos uma das figuras mais negras do regime nazi, oficial das SS, organizador da Noite dos Cristais, grande arquiteto da solução final e também senhor de muitas alcunhas como o Carniceiro de Praga, a Besta Loura ou o Homem do Coração de Ferro. Esta última consta uma alcunha do próprio Hitler, que era seu amigo pessoal e que foi, aliás, escolhida para título do filme que lhe foi dedicado em 2017.
Acontece que Reinhard Heydrich foi assassinado a 4 de junho de 1942, portanto fez agora precisamente 80 anos, na Operação Antropoide, ela própria digna de filme, e que aliás também já deu um filme. Já foi tudo filmado. Já foi tudo filmado, esse é um filme de 2016. Rui, um homem como Heydrich, que já deu tantos filmes sobre a sua vida e sobre a sua morte, não engana. Portanto, o que eu queria perguntar é quão importante e singular foi o nazi Reinhard Heydrich, morto há 8 décadas por 2 exilados do leste a trabalhar para os serviços secretos britânicos. Bem, o Heydrich tinha isto, pelo seu aspecto físico, pela sua determinação, pela sua frieza, ele correspondia muito à imagem, a duas coisas, por um lado. Por um lado, à imagem ideal do nazi. Isto é, do que é que devia ser um nazi. Louro, olhos azuis, etc. Era o poster boy, não é? Exato. Ao mesmo tempo, à caricatura do nazi pela propaganda anti-nazi. Portanto, correspondia bem às duas coisas. Isto é, frieza, crueldade, essas coisas todas. Ora bem, o Heydrich era mesmo nazi. Ele vinha dos grupos paramilitares do fim da Primeira Guerra Mundial, quando ele era muito jovem, tinha-se juntado a uns grupos, enfim, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, o exército alemão está a desfazer-se, formam-se grupos armados, paramilitares, e Heydrich é um jovem, junta-se a um destes grupos. Ele depois entra na Marinha de Guerra. Em 1931 junta-se ao Partido Nazi, portanto, antes mesmo da chegada de Hitler ao poder em 1933, e a partir de 1933 vai subindo na hierarquia das SS, ao pé de Heinrich Himmler, o chefe das SS, vai subindo na hierarquia, e em 1934 ele é um dos que organizou a liquidação das SA, da direção das SA, que era uma outra organização armada do partido nazi, que estava a contestar, enfim, a direção de Hitler em 1934. Hitler decide acabar, e Heydrich é um daqueles que nas SS organiza a liquidação daqueles que eram os seus antigos camaradas. Isto é, nas SA cerca de 200 foram fuzilados nessa altura. Portanto, isto para dar a ideia da determinação, da frieza de alguém que é capaz de fazer uma coisa dessas. Agora, o Heydrich também é outra coisa. O Heydrich é um grande violinista. É extraordinariamente culto, artístico. Ele é filho de um músico. E, portanto, o Heydrich é um grande problema para aqueles que dizem que as artes e as letras só por si impedem a barbárie. Não impedem. Aliás, o nazismo, nós às vezes esquecemos disso, desenvolveu-se na Alemanha, e a Alemanha era o país com os mais altos níveis de instrução da Europa nos anos 30. Era também um dos países onde aquilo que nós hoje chamamos cultura, as artes e as letras, era mais cultivado, era mais... Enfim, havia sociedades musicais, uma tradição universitária muito forte. Enorme. Todas essas coisas. E foi aí que os nazis, que aliás eles próprios, estes líderes nazis, grandes apreciadores de música, de literatura, de cinema, de tudo, Wagner, foram aí, de Wagner, foi aí precisamente que eles cresceram. Aliás, já falámos aqui também de Stalin, que era um dos maiores leitores que deve ter havido de sempre, isto é, lia imenso, anotava todos os livros, etc. Portanto, sabemos que lia mesmo, não tinha só os livros nas estantes, lia imenso. Enfim, e também foi o monstro que foi na União Soviética. Heydrich foi o cérebro do programa de extermínio, na conferência de Wannsee, de que falámos aqui em janeiro. Mas ele ainda é importante por outra coisa, e que tem a ver diretamente com a sua morte em 1942. E trata-se da maneira como os nazis estavam a organizar a Europa ocupada. E em 1942, 3 anos depois de começar a guerra, quase toda a Europa está ocupada pelos nazis ou por aliados dos nazis. Com muito poucas exceções. A Península Ibérica, a Suíça, a Suécia e, claro, a Inglaterra e a Irlanda. Mas o resto está ocupado pelos nazis ou por aliados dos nazis. E, claro, um dos aspectos dessa organização da Europa que os nazis estão a planear é o extermínio dos judeus. Isto é uma das prioridades deles, e esse é um empreendimento em que Heydrich está empenhado. O chefe dos serviços de segurança do Reich é ele que está, digamos, a organizar isso. E o outro aspecto era
tão sinistro, enfim, quase tão sinistro, era o da manipulação do resto da população europeia. Heydrich, além de chefe de serviço, dos serviços de segurança do Reich, era também o governador daquilo que os nazis chamavam a Boémia e a Morávia, que era aquilo que corresponde mais ou menos hoje à República Checa. Portanto, a Checoslováquia tinha sido basicamente dividida em 3 pedaços, quer dizer, em 1938, quando os nazis acabaram com a Checoslováquia. Um pedaço, que era a região dos Sudetas, tinha sido integrado na Alemanha. Aliás, a maior parte da população aí era alemã. Havia outra parte, que era a Eslováquia, que tinha-se tornado uma espécie de Estado semi-independente, com colaboradores, com um governo colaborador dos nazis, e havia aquilo que correspondia à República Checa, que é esta Boémia e Morávia, que tinham ficado sob o governo da Alemanha. E o Heydrich, em 1942, aliás, isto é uma história mais complicada, ele não é bem o governador, vem substituir o governador é outro responsável nazi, mas ele vem responder... Na prática é o executivo. Ele é o governador executivo. Ora bem, e ele nesta Boémia e Morávia, Heydrich dedica-se a 3 coisas. Primeiro, ele a elaborar planos para o que vai ser o futuro daquilo que é hoje a República Checa, então a Boémia e Morávia. Portanto, o que ele quer fazer praticamente é dividir a população entre aqueles que podem ser germanizados, isto é, que podem tornar-se arianos, enfim, que têm características que permitem aos nazis torná-los alemães, torná-los, enfim, não exatamente... germanizados mesmo, quer dizer, portanto, características arianas, digamos. Enfim, isto é tudo arbitrário, isto era pseudociência absolutamente arbitrária e ridícula do ponto de vista de hoje, mas sinistra e com efeitos reais naquela altura. Portanto, há uma parte que ele imagina que pode ser germanizada e há outra parte que é para ser liquidada. Isto é para ser deportada para a Rússia. Um terço da população, coisa pouca, sim, não é? Para aí mais 2/3, quer dizer, que ele imaginava que podia ser... isto é, que iria ser eliminada. Só ficava com um terço, é isso? Ficava com um terço. Quer dizer, portanto, este é um dos planos que ele está a fazer, mas ele tem tarefas, outras coisas mais urgentes para fazer. Uma delas é liquidar toda a gente que resiste. Isto é, na República Checa, obviamente, os alemães não são propriamente populares, portanto, o país está dominado, mas não está nada convencido, e Heydrich vem também com o objetivo de eliminar qualquer, eliminar os sinais de resistência. Isto é gente que não quer trabalhar nas fábricas que estão a trabalhar para a Alemanha, ou gente que anda a colar cartazes, dizer mal dos alemães, enfim, acabar com isso. E ele mal chega, isto é, ele logo chega, manda prender 5.000 pessoas em 3 meses e manda executar 500, isto é, 500 condenações à morte, só para dar o sinal de que vai ser aquilo vai ser a ocupação vai ser a sério a partir de 1942. E isto para quê? Isto é a terceira coisa que ele tem, o terceiro objetivo que ele tem urgente. Eles querem usar a indústria da República Checa. A República Checa já é uma das grandes zonas industriais da Europa, sobretudo é muito importante em termos de indústria de armamentos. E os alemães querem usar essa indústria. E, portanto, o terror que Heydrich está a instalar é também uma forma de disciplina do trabalho na República Checa. Mas não é só o terror que Heydrich está a utilizar para estimular, digamos, a produção de armamentos na República Checa. É também uma outra política que nós hoje diríamos quase uma política social. Ele aumenta os salários para o nível da Alemanha, portanto, põe os checos a ganhar o mesmo que ganham os trabalhadores alemães na Alemanha, introduz o subsídio de desemprego, e, portanto, passa a haver subsídio de desemprego na República Checa, e organiza também distribuições de alimentos pela mão de obra empregada nas fábricas. E, portanto, isto dá a ideia do que era o domínio nazi. Era uma mistura de grande violência e depois com medidas populares. Isto é para atrair a população, e por detrás disto tudo, nos gabinetes, planos sinistros de deportações e de organizações demográficas, isto é, de manipulação demográfica das populações. Mas o seu assassinato é um exercício bem imaginado e planeado. O assassinato... Pelos ingleses. Mais pelo governo checo no exílio. Portanto, há um governo checo
que quando a Checoslováquia é ocupada, se reconstitui na Inglaterra, portanto há um governo no exílio. Esse governo, portanto, o assassinato não é tanto uma resposta à política de violência, mas é mais do Heydrich, mas é mais uma tentativa de dificultar a colaboração dos checos com os alemães. E também para dar um sinal à resistência de que existe. E, portanto, é também quer dizer, o governo checo, que é o grande promotor desta operação, quer também dar aos aliados um sinal de que tem que contar com a Checoslováquia, isto é, que não pode esquecer-se da Checoslováquia. Portanto, é um sinal e, ao mesmo tempo, impedir qualquer harmonia, digamos, entre os checos e os seus ocupantes. Porquê? Porque o governo checo não tem ilusões de que, ao atingir um alto responsável nazi como Heydrich, vai provocar umas retaliações alemãs brutais, violentas. Como vem e está a calcular isso. Tem a noção disso, está a contar com isso e, portanto, isso faz parte, digamos, do Mas os dois soldados envolvidos são treinados pelo exército britânico e depois enviados. Os dois militares, um checo e um eslovaco, escolhidos de propósito, que era para representar precisamente as duas partes da Checoslováquia, que os nazis estavam a tentar dividir, portanto, isto é mais uma operação para também unir os dois lados. Eles são treinados pelo chamado SOE, que é o Comitê de Operações Especiais dos Serviços Secretos Ingleses, que é uma organização que é criada durante a Segunda Guerra Mundial para operações na Europa ocupada. E, portanto, é eles que treinam estes dois, aliás, mais do que são dois que são para a operação contra a Heydrich, mas há outros que são lançados de paraquedas na Checoslováquia em dezembro de 1941. Olha, nós se calhar interrompemos aqui porque já passámos um pouco a nossa hora. Para quem nos está a ouvir na rádio é até para a semana. Para quem nos está a ouvir no podcast, bom, isto ficou realmente com uma espécie de suspense hitchcockiano, saber como é que Heydrich foi morto. Esses vão continuar a saber, os outros. Até para a semana. Até lá. Rui. Então como é que ele foi morto? Bem, nós falámos do nazi, falámos do violinista e ainda falta falar do outro lado do Heydrich, que é fundamental para perceber como é que ele morreu, que é o de combatente da guerra. Heydrich tinha servido na Marinha entre 1922 e 1930, mas em 1935 ele começou a treinar como piloto de guerra. Isto é como combatente. Mais uma vez, a ideologia nazi. Eles querem ser combatentes, querem estar na linha da frente, estes líderes nazis. E entre 1940 e 1941, ele, de facto, faz voos de combate. Em 1941, quando começa a guerra com a União Soviética, ele faz operações de aviação contra os soviéticos. Portanto, isto é curioso. Este alto responsável nazi, jovem, mas um alto responsável alto também tinha 1,90m. Também tinha 1,91m, exato, também era alto por isso. Aliás, ele nas fotografias é visível, quer dizer, muito alto lá entre os líderes nazis. Mas ele faz voos de guerra até o Hitler o ter dito não pode ser. Mas quando vai para Praga, na atual República Checa, então Boémia e Morávia, ele continua a manter essa exibição da coragem física. De coragem física. E, portanto, faz questão de andar num país ocupado, na capital de um país ocupado, não propriamente um ambiente simpático. Faz questão de andar de carro sozinho, ou apenas como turista, sem escolta, sem nada, quer dizer, ele vai... um carro aberto, portanto, descapotável, e faz questão de... E, claro, a resistência contou com isso, portanto, o planeamento da emboscada no fim de maio de 1942 é precisamente para aproveitar o momento em que, enfim, eles sabem que ele vai sair de carro e que vai dirigir a um determinado ponto, vai, aliás, em direção ao aeroporto, que vai passar por numa espécie de cruzamento onde o carro vai precisar de abrandar para
mudar de direção, e aí estão os dois emboscados, os dois combatentes da resistência checa emboscados para, nesse momento, dispararem sobre ele. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que o carro chega, abranda, o resistente checo aparece com a sua arma para disparar sobre o Heydrich, que vai atrás no veículo. Portanto, aí é tudo de acordo com o plano, só que a arma encrava. Portanto, a arma encravou naquele momento. E o Heydrich podia-se ter fugido, simplesmente. Podia ter salvo. Quer dizer, bastava o motorista ter acelerado, mas não, ele é o combatente. Saca da pistola, manda o motorista para parar o carro e tenta ir ele próprio abater o homem que o tinha tentado alvejar. Sim. Isso dá a possibilidade ao outro resistente, ao outro agente da Checoslovaco de aproximar-se do carro e com uma espécie de bomba, enfim, que os serviços secretos ingleses tinham fabricado, atirar a bomba para o carro. A bomba explode e atinge Heydrich. Não o atinge mortalmente. O Heydrich ainda nesse momento ainda consegue andar aos tiros lá depois com o outro resistente, só cai mais à frente, mas mesmo assim a quem o tentou ajudar, ele manda, não, deixem-me, tentem caçar os tiros, portanto completamente concentrado lá no seu alvo. Ele acaba por morrer a 4 de junho no hospital de uma infecção, de uma septicemia. O resultado. Portanto, o atentado foi a 27 de maio e ele morreu a 4 de julho, portanto ainda passaram 8 dias. Ele foi operado ainda, mas parece que estava a recuperar, mas depois acaba por morrer. Com uma septicemia. E o resultado é represálias enormes dos nazis na Checoslováquia. Isto é uma aldeia, Lidice, em que os homens são todos executados e as mulheres e as crianças deportadas para os campos de concentração. Vale a pena dizer os números, porque os números são muito impressionantes. 172 homens são todos da aldeia são executados e 195 mulheres e 95 crianças são levadas para os campos de concentração, onde são também assassinadas, onde são quase todas assassinadas. O Hitler faz um grande funeral. Isto porque eram naturais, não é? Um deles era naturais daquela... Sim, exatamente. Havia uma relação entre um dos... Eles acabam por depois capturar os dois... aliás, localizar e matar os dois agentes e descobrem que um é originário desta aldeia e, portanto, decidem dar o exemplo de liquidar toda a gente que tenha qualquer associação, mesmo nesta associação absolutamente indireta e inocente com o crime. Hitler faz um enorme funeral, um grande funeral a Heydrich, mas fica absolutamente irritado com a falta de cuidados de segurança e a arrogância que o Heydrich tinha demonstrado em Praga. O assassinato do Heydrich é também a única operação do género destes assassinatos de altos dirigentes que os aliados patrocinam durante a Segunda Guerra Mundial. E isto muito provavelmente terá a ver com precisamente estes resultados devastadores, quer dizer, das retaliações que o regime nazi tinha previsto para estes casos e até mesmo para o caso de um soldado. Isto é, por exemplo, na Jugoslávia a relação era... as autoridades alemãs tinham para cada soldado que fosse alemão, que fosse vítima de atentados da resistência jugoslava, 50 jugoslavos eram executados. Portanto, era 1 para 50 sempre. Quer dizer, portanto, era uma coisa bárbara, absolutamente bárbara, mas, claro, feita por estes violinistas, que não perceberam que as artes e as letras eram um remédio contra a barbárie, quer dizer, de facto. Muito bem, Rui. E assim terminou esta nossa história. Para quem nos está a ouvir e a ver em vídeo, tu trazes aqui um livro que sugeres a propósito, não tem de Heydrich, mas de Midway? Não sei se o Heydrich também está. Heydrich também está aqui. Está tudo. Aqui está tudo. Isto é
é um livro do Anthony Beevor, que é o autor de livros muito conhecidos sobre a Batalha de Stalingrado, sobre a Batalha de Stalingrado em 1942-43, a Batalha de Normandia em 1944, e ele acabou por fazer este livro imenso, nesta edição britânica, tem quase 1000 páginas. Há uma edição portuguesa, salvo erro, da livraria Bertrand, portanto há uma tradução portuguesa, chama-se A Segunda Guerra Mundial, se alguém quer, obviamente, sobre tudo isto que eu estive aqui a dizer, sobre ou de que falámos hoje, quer a Batalha de Midway, quer o assassinato do Heydrich, há imensa bibliografia. Isto é, sobre cada um destes tópicos há imensos livros. E filmes. Isso é geral para quase todas as batalhas e todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas por vezes nós não queremos ir a um detalhe tão grande. E, portanto, se alguém me pedisse o melhor livro de conjunto sobre a Segunda Guerra Mundial, é de facto este do Anthony Beevor. É um dos que está mais bem escritos. Dá ao mesmo tempo uma noção do aspecto militar da guerra, mas também do aspecto político e, sobretudo, também do que foi estar lá. Isto é, do que foi ter de combater, do que foi ter vivido. Isto é, ele tem esse cuidado de dar uma noção aproximada ao leitor do que era estar em 1942 no meio do Pacífico, num avião, a combater. E, portanto, de repente também é um depoimento de um soldado, é isso que estás a dizer. Coloca depoimentos de soldados ou faz reflexões sobre as condições em que eles combatiam e, portanto, digamos que não é apenas a crónica das operações militares à medida que elas se vão desenvolvendo, tem esta outra dimensão que dá cor e que permite compreender melhor o que é que se estava a passar. Portanto, digamos que é o livro que eu recomendaria sobre a Segunda Guerra Mundial, para quem não quer ler muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mas quer ler um. É verdade que é um livro enorme, mas dispensa também ler... é uma grande guerra. E dispensa ler estantes e estantes de livros para quem não tenha interesse, mas em chegar a muito detalhe, mas ao mesmo tempo queira estar informado. E, portanto, é um livro publicado em 2011, na sua edição original em inglês, portanto ainda está muito atualizado, está ainda muito atualizado e é de um dos grandes historiadores militares vivos. Muito bem. E ficamos por aqui hoje. Nós voltamos para a semana com um programa um bocadinho especial, no sentido em que acho que vamos chegar aos nossos 3 milhões de downloads desde o início do programa, que é um número muito impressionante. Então, até lá, não perca.